Você não tem hoje 125 quilos. Como é que você Não. continuou esse seu tratamento e que resultado que você alcançou hoje? Você que começou com 140 quilos, hoje como é que tá? E o que você Aí eu fez para comecei, mudar o peso? aí eu comecei a estudar algumas plantas, fazer anamnese, né? De alguma coisa, ver a questão da alimentação, que eu sabia que não era só usar planta, era usar as plantas, mas fazer um plano de emagrecimento. Sim, Realmente, era mudar a alimentação, a forma de vida, que não podia ficar só daquele jeito. Aí, nessa época, eu diminuí leite animal, porque eu descobri depois, que eu sempre tive dificuldade com glúten e leite. O leite me dava, atacava muita alergia, ataca muita sim. alergia, e o glúten me deixa inchado. Aí eu comecei a fazer chá, comecei a fazer também jejum intermitente, pela manhã só. Eu comia até 8 da noite, e aí eu só almoçava outro dia, meio-dia. Também era meio-dia em ponto, porque eu já estava louco de Você fome. tirou o café da manhã da jogada. Sim, tirei só o café da manhã. Legal. E de manhã eu tomava um chá em jejum. Aí eu tomava chá de canela, gengibre, cravo, louro. Quando estava com morrinho, eu espremia o limão dentro e tomava. Uau. O limão é um pulo do gato. O limão é o pulo do gato. Porque eu tomava, por exemplo, eu imaginava, bom, eu tô obeso, eu devo estar cheio de fígado gordo, de arteriosclerose, de Você não tinha exame de triglicerídeo e nada tal. disso, você não avaliava Não, nada disso. não encostava no médico, porque se eu fosse no médico, eu acabava de ficar em depressão. Você ia chorando de lá. Então eu já imaginei de como eu estava, o que poderia impactar. E Uhum. aí eu já fiz um tratamento. Falei, bom, se tiver, vou tomar, se não tiver, eu vou prevenir. E aí eu fiz. A única coisa que eu fiquei besta de que eu não tinha, mesmo obeso, era a glicemia alta, que geralmente obeso sobe logo a glicemia. Né? Isso é impactante, porque também. Mas assim, é interessante perceber o seguinte, Juan: o esforço que o seu pâncreas faz para manter a glicemia controlada. Por exemplo, Sim, uma pessoa que tem um IMC normal, índice de massa corporal normal, o pâncreas está produzindo insulina, está controlando a glicose. Maravilha. Quando você está obeso, né, ou está mais com depósitos de gordura pelo corpo, da mesma forma que a testosterona, a insulina é atraída pelo tecido adiposo. A gordura que está guardada no seu corpo rouba a insulina da sua corrente sanguínea. Então, para que o seu pâncreas consiga dar conta da glicemia, ele tem que produzir muito mais insulina. O que acontece ao longo do tempo? Você causa estresse no pâncreas, você usa ele acima da capacidade dele, e aí você começa a matar as células que produzem insulina. É como se elas chegassem no nível que elas não aguentam mais, elas entram em colapso. E aí, nesse ponto que você estava, o seu pâncreas ainda dava conta de produzir a insulina suficiente para ficar presa na gordura e para controlar a glicemia no seu sangue. Mas ia chegar um momento em que ia ter um declínio de insulina e ele ia ter preferência pelo tecido gorduroso, ia faltar na corrente sanguínea, automaticamente você ia começar a ter diabetes, porque a diabetes e a obesidade são duas irmãs quase gêmeas e elas caminham juntas, né? Então, uma sempre sim. leva a diabetes pode levar à obesidade, assim como a obesidade pode levar à diabetes. Toda vez que eu media a glicemia, que eu via que estava normal, eu falava, ô bichinho, você está sofrendo? Tá? Pobre menino, pobre Pobre. menino. Aí de manhã eu fazia esse chá em jejum, Aham, e almoçava, claro, reduzi o carboidrato, que era questão de cortar refrigerante, sim. fast food, comia, mas era só o final de semana, porque eu gostava, sempre foi um dia de gostar de porcaria. Né? E aí, pelo Você menos no final de instituiu o dia do semana, lixo, né? Todo mundo fala, né? O dia do lixo. Hoje eu como. o dia do lixo, eu comia o que eu quisesse e tal, só não exagerava assim, mas eu ainda comia, não tinha esse problema não. Mas eu reduzi o carboidrato, passei a comer mais verduras, mais salada. E aí, à tarde, quando eu chegava do trabalho, ali, em torno de 2 ou 3 horas da tarde, eu tomava 2 xícaras de outro chá. Aí eu já colocava hibisco com chá verde e Perfeito. gengibre. O gengibre estava em todas. E Ótimo.
como eu tinha já problemas respiratórios, rinite, tosse seca, eu sempre dava crise de tosse alérgica. Aí eu coloquei também o gengibre, além de ser termogênico, para potencializar. Aí eu tomava uma xícara de manhã e 2 xícaras à tarde desse composto, com jejum intermitente, tirar refrigerante e diminuir carboidrato. Mas, final de semana, eu comia o que eu queria. Aí, Certo. resultado disso foi menos de 3 meses, não chegou a completar 3 meses. Em menos de 3 meses, tinha, eu ia falar perder, mas perder não, que a gente acha, né? Eu eliminei 15 quilos. Se a gente perder, a gente acha. Acho que esse é meu problema. Eu tô perdendo. Não quero mais perder, não. Eu quero eliminar. Quantos Aí já quilos você eliminar, falou? você vai 15 matar. quilos? Matei 15 quilos em 2 meses e meio. Nossa, você quer esse tá caboclo bom. Mas assim, uma coisa muito interessante de perguntar para você, porque muita gente olha e fala assim: ah, vou tomar o mesmo chá que ele tomou. Agora a pergunta é: foi fácil mudar todos esses hábitos de vida? Assim, deixar de comer algumas coisas, mudar a alimentação, deixar de tomar o café da manhã, ter que substituir a alimentação por chá e tudo mais. Foi fácil para você? Não. Aí é uma dificuldade enorme. Primeiro porque eu sempre fui criado naquela de café da manhã, refeição, mas importante. Né? Tem que tomar aquele café bem forte para aguentar o dia. E É, aí, quando eu tirei, me dava uma fome, me dava dor de cabeça, me dava teto preto. E isso no começo, nas primeiras 2 semanas. sim. Porque depois foi me acostumando e É eu muito estava interessante sentindo porque mais muitas fome. pessoas vão falar assim: ah, é só tomar o chá que melhora, mas tem uma questão aí do posicionamento seu em querer realmente emagrecer, né? Feia. De querer fazer o que era necessário para poder ter o resultado que você teve. Porque emagrecer 15 quilos em 2 meses e meio não é para qualquer pessoa. Tem gente que está aí fazendo as dietas mais absurdas do mundo durante meses e emagrece muito menos do que você quando consegue emagrecer. Então, é interessante a gente perceber isso. E aí, de 140, você foi para 125 quilos? Foi. Logo nesse início foi mais ou menos foi isso. E aí tem que ter uma determinação forte. Primeiro que a tentação, né? Todo mundo passa ali com docinho, salgadinho. Ninguém Aí chama ajuda nessa você. hora. Aí nessa época ele chama para tudo que é tipo de festa de aniversário. Você não tem hoje 125 quilos. Como é que você Não. continuou esse seu tratamento e que resultado que você alcançou hoje? Você que começou com 140 quilos, hoje como é que tá? Foi porque assim, no início, esse foi o período só com as plantas e um ajuste na alimentação. Certo. Depois disso, aí veio a pandemia, que foi final de 2019 para 2020. Saí daqui para Conquista, para casa dos meus pais. Aí quando eu cheguei lá, parei. Sabe? Comida de mãe, aquela coisa toda. Eu só não exagerava, eu mantive. Eu não, nesse tempo todo eu não ganhei mais nenhum, nenhum peso, porque pelo menos eu me controlava. Mas eu Sim. não estava mais com aquele foco, com aquela determinação, porque comecei a escorregar, comer uma coisa e outra, comer bolinha, minha mãe faz bolinho todo final de semana, aí não dá. Aí, outubro do ano passado, eu passei esse tempo todo. Quando foi outubro, eu falei bem assim: não, outro foco. Falei, agora eu vou potencializar. Antes eu não fiz exercício, eu vou fazer um pouquinho agora. Né? Sempre eu não deixava de tomar planta. Eu tenho rinite alérgica, e eu uso erva de Santa Luzia, que também serve para emagrecer. Sim. Então, eu sempre estou Inibidor de tomando uma coisa. carboidrato, né? Aí eu acabo tomando gengibre, por causa do composto da manga com gengibre para respiratório, e aí acabo. Nunca paro de tomar. Então, eu mantive. Quando chegou em outubro de novo, aí eu incluí pular uma cordinha. Só que também não foi nada exagerado, sabe? Eram 20 minutos de corda só por dia, Você pulava em casa, acorda. em casa. Aí eu fazia, e nem chegava a ser 20 minutos, porque tinha aquele faz 3 para 1, faz 3 para 1. Então foi bem Sim. menos. Aí eu eliminei quase mais 15, em 3 meses. E aí eu ajustei a alimentação de novo, Certo. né? Aí eu entrei no plano de. Eu trocava, porque eu comia salada depois da refeição. Aí quando eu chegava na salada, eu já estava de barriga cheia. E aí eu inverti. Eu comecei a comer a salada primeiro e depois eu comecei a fazer a refeição. E aí, quando Sim. chegava na refeição, eu já não estava com tanta fome.
Muito sábio. Muito Eu não sábio. estava com tanta fome, já conseguia controlar a quantidade. E aí tomava as plantas, mas não com aquele foco da primeira vez de ficar tomando planta para isso. Eu tomei Sim. as plantas porque já fazia parte de minha vida, de minha rotina, e ajudou. E junto com o exercício que eu fiz, aí se foram mais 15, Nesse ponto, você já estava com 110. 110. Aí de dezembro para cá, aí já se foram quase 10. Mas agora foi natural, sabe? Toda vez que eu mantive aquele foco de não exagerar, não exceder nas coisas, de realmente É, tirei. é isso, cara, é isso. É uma Porque mudança de o resultado vida. não está só nas plantas, não é só saber que chá que eu tomo, mas é essa mudança de postura mesmo, sabe? Entender que isso é importante para você, para sua saúde e fazer o que é necessário. Então, é para controlar a alimentação? Controla. É para fazer alguma atividade física? Pelo menos o mínimo de atividade física fazer. Tomar algumas plantas, claro, vai ajudar muito também. Mas é um conjunto de ações, né? Não tem um chá milagroso aí. Eu gosto daqueles chá milagrosos que vendem por aí. Você toma, numa semana você perdeu 8 quilos. Eu falei, nossa senhora, eu quero ver esse chá fazer isso com alguém, né? Porque não faz. Mas é muito legal. Assim, o resultado que você alcançou, sair de 140 para 100 quilos, é maravilhoso assim, o resultado.